aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje nós vamos comentar essa treta louquíssima que aconteceu ontem envolvendo Britney Spears, carta aberta para Halsey e o teor do novo videoclipe da Halsey, que foi Lucky, uma música que também interpola Lucky da Britney Spears. Meninas, a mensagem não bateu bem na Britney pelo jeito e isso daí fez com que ela postasse um posicionamento sobre isso. Depois ela apaga esse posicionamento e meio que dá uma dissonça para a situação toda. No final das contas, o que a gente percebe? Que Britney errou sim, mas que também nós temos que entender o lado dela nessa história, mas também não podemos achar que está tudo certo o lado dela na história. Enfim, vamos debater tudo isso e entender todo esse contexto por trás dessa situação. Antes da gente começar, já sabe, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, já se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop e entretenimento e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Além disso, tem a loja de camisetas aqui do canal, com várias estampas lá inspiradas pelos artistas que eu trago aqui. Se por acaso você ainda não conhece, já clica no link que está fixado no topo aqui dos comentários ou na descrição desse vídeo. Você vai ser redirecionado, vai conferir todas as estampas e eu tenho certeza que você vai amar. Bom, qual é a primeira coisa que a gente tem que entender sobre essa história toda? É que Halsey lançou oficialmente o primeiro single do seu novo álbum de estúdio, que deve sair ainda esse ano aí, a música Lucky. Essa canção interpola a música Lucky de Britney Spears. Como assim interpola? A Halsey basicamente utilizou alguns pedaços da letra original de Lucky e refez os seus vocais, assim como também refez a produção do instrumental. Então não é sample, como muitos estão afirmando aí, é interpolação, é um outro tipo de uso na produção final da música. A Halsey sempre foi uma grande fã de Britney, inclusive em vários momentos ela já enalteceu a princesa do pop nas suas entrevistas. Porém, recentemente, como ela teve essa oportunidade de interpolar Lucky, ela deu uma entrevista para a revista Variety e afirmou o seguinte sobre isso: quando eu tinha 5 anos, sempre parecia que Britney estava cantando diretamente para mim. 24 anos depois, essas palavras me atingiram de uma forma muito diferente. Eu te amo para sempre, Britney Spears. No dia 18 de julho, recente agora, a Halsey afirmou que a Britney tinha dado a sua bênção para o uso da interpolação. Ou seja, pelo jeito, a Halsey mandou um aviso para Britney comentando sobre o uso da interpolação na música dela e a Britney teria falado que tá tudo bem. Por outro lado, também é bom a gente entender que isso não significa que ela teve uma aprovação da Britney. Por quê? As masters da Britney não são dela, elas pertencem a outras pessoas. A Britney tem apenas o crédito de intérprete nessas canções. E levando isso em consideração, a gente entende que não necessariamente ela precisava pedir essa permissão para Britney. Ela podia realmente pedir só para as pessoas envolvidas no caso ali e nem falar com a Britney. Então entendam que a posição da Halsey nisso daí foi de ser realmente uma artista que se importa com outra e falar sobre aquela situação. Assim, o clipe é lançado nesse dia 26 e possui várias referências à vida pessoal de Halsey, assim como suas batalhas com saúde mental, maternidade e principalmente a desinformação que a mídia usou contra ela durante vários anos em seus momentos de vulnerabilidade. O clipe tem, obviamente, várias referências a Britney Spears, tanto que a gente testemunha o uso de alguns takes que lembram muito clipes como Toxic, assim também como lembram clipes como Every Time, né? Uma fase bem assim marcante da carreira da Britney, principalmente no aspecto de ser o auge midiático e o auge artístico dela. O caso é que no clipe nós temos Halsey interpretando essa artista inspirada por Britney com algumas cenas que, para quem não conhece da vida da Halsey, provavelmente isso vai ter uma interpretação ambígua. Só que é nessas horas que eu critico muito a posição das pessoas que usam esse tipo de afirmação. Por quê? Porque também, se você não se dá o trabalho de ir procurar para poder entender o que você está vendo ali, o porquê daquilo estar sendo dessa forma, você está compactuando
ano com uma mentira e também com a difamação contra uma artista que muitas vezes não tem a intenção de fazer nada daquilo que o público transforma. Porém, pelo jeito, a Britney foi o mesmo tipo do público. Ela postou uma carta aberta afirmando: por razões óbvias, estou muito chateada com o vídeo da Halsey. Sinto-me assediada, violada e intimidada. Eu não sabia que uma artista como ela, alguém que eu admirava, iria me ilustrar de uma forma tão ignorante, me moldando como uma estrela pop superficial, sem nenhum coração ou preocupação. Tenho meus próprios problemas de saúde, por isso retirei minha conta do Instagram ontem. Com certeza irei ativá-la novamente para mostrar que me importo. Estou conversando com meus advogados hoje para ver o que pode ser feito sobre esse assunto. Tudo parece ilegal e cruel. O que acontece? A Britney interpretou o videoclipe como se fosse a Halsey retratando a vida dela. Só que a Halsey não tá interpretando a vida da Britney, né? O que mostra que a Britney também comentou sobre uma coisa que não necessariamente ela sabe ou se deu ao trabalho de buscar e que também não conhece muito sobre a vida da Halsey, né? E assim, esse efeito bolha que a Britney vive é muito perigoso porque, infelizmente, não é a primeira vez que nós testemunhamos ela tendo esse tipo de atitude. E todas as vezes nós também testemunhamos os fãs passando pano para coisas que eles deviam chamar a atenção dela e fazê-la entender que aquilo não é certo, porque não é sobre ela. Nos últimos anos, na própria faixa, ela enfatiza isso na letra, além de dizer também que virou mãe solteira e outras coisas. Não tem nada a ver direcionado a Britney isso daí. Bom, logo depois que isso daí aconteceu, a Britney meio que voltou atrás alguns minutos depois, apagou aquela mensagem ali e fez uma afirmação que, na minha opinião, eu achei um tanto assim, sem noção, porque ela afirmou que foi uma fake news e não que ela mesma postou aquilo e pediu desculpa pela má interpretação. Ela, na verdade, disse o seguinte: foi fake news, não era eu no meu telefone. Eu amo a Halsey e por isso eu deletei. Eu não acho isso muito legal. Eu acho que sim, se a gente erra, a gente tem que se posicionar. Por isso é importante uma equipe que ajude ela a ter compreensão disso tudo, para isso daí realmente não ficar saindo de controle, como muitas vezes nós testemunhamos acontecendo, onde ela ataca certas pessoas que não necessariamente fizeram coisas com ela diretamente. Mas a pergunta que fica é a seguinte: por que Lucky foi interpolada pela Halsey e por que Lucky é uma música muito emblemática também na vida da Britney e não recebe esse crédito devido por esse tipo de detalhe importante? Lucky foi lançada pela Britney no ano 2000 e é uma canção à primeira vista que parece mais uma música pop sobre uma garota famosa e infeliz. No entanto, existe uma profundidade muito grande na letra e revela também um olhar muito mais introspectivo e crítico sobre a vida da própria Britney Spears sob os holofotes. A Britney estava no auge da sua fama. Ela usa Lucky para explorar a solidão e a pressão que vem com o estrelato. A narrativa segue aquela ideia de uma jovem estrela aparentemente perfeita e adorada pelo público, mas que sofre em silêncio, sentindo-se vazia e principalmente isolada. Esse contraste entre a aparência pública e a realidade privada ressoa muito profundamente, especialmente considerando o que sabemos agora sobre as lutas pessoais de Britney Spears também ao longo dos anos. A ideia da Halsey foi basicamente usar o mesmo tipo de contexto de falar sobre o que de fato é verdade, batendo de frente com essa percepção pública aí, que as pessoas sempre acham que fama e glamour é o que importa no final das contas, e a Halsey trouxe reflexões muito mais intensas e pesadas que muitos ignoram sobre a sua vida. Em suas próprias palavras ali, a Halsey tem sido aberta sobre suas batalhas com a indústria da música e suas dificuldades pessoais. Assim como Britney, ela tem enfrentado essa pressão de manter uma imagem pública que lida com seus próprios demônios. A conexão entre as duas artistas é muito clara. Ambas utilizam sua música para expressar suas lutas internas e dissonância entre suas vidas públicas e privadas.
Bom, o resultado da treta é que a Halsey não entrou nessa confusão. Pelo contrário, ela continuou enaltecendo a Britney e seguiu em frente, né? Então, assim, gente, fica a reflexão sobre esse tipo de situação que muitas vezes ganha certos tipos de interpretações que não deviam ganhar essas interpretações. É injusto com a artista, sabe? No final das contas. E assim, também me choca as pessoas imaginarem que uma artista pop como Halsey, que é uma artista grandiosa, incrível, seria insensível nesse ponto de fazer esse tipo de referência a Britney, sabe? Enfim, é por isso que eu falo muitas vezes, tem certas coisas que parecem falar muito mais sobre as pessoas que estão consumindo do que de fato o que os artistas querem falar. Comenta aqui a sua opinião sobre isso tudo, que eu quero saber o que você tem pra me dizer. Fechado? Um beijo, até o próximo vídeo ou live nossa aí. Tchau!